Fala rapaziada, beleza? Brandon aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, galera, eu quero mostrar para vocês uma forma simples de como que você pode ter sucesso trabalhando na Bet365, tá? Ou em qualquer outra casa que você desejar. Sucesso a médio e longo prazo, beleza, galera? A gente sabe que nesse mercado, imediatismo não funciona, tá? Quem tem pressa de ter resultado não consegue ter bons resultados a médio e longo prazo e acaba desistindo do mercado. Então, se você quer ter realmente a intenção de viver desse mercado, assista esse vídeo até o final. Beleza, galera? E uma coisa que eu queria pedir para você é que você visite o nosso grupo de palpites gratuito, tá? O link vai estar aqui na descrição, fixo nos comentários. Hoje já enviei 2 múltiplas lá, tá? Inclusive uma dessas múltiplas com odd de 2.5, se não me engano, 2.43 e que tá muito forte de bater, beleza? E eu envio esses palpites de graça para vocês nesse grupo, tá bom, galera? Então, pessoal, vamos aqui para o conteúdo que eu quero mostrar para vocês, beleza? Nesse vídeo aqui, eu quero estar mostrando para você 3 formas, tá? 3 mercados super interessantes aqui na Bet365 que você pode estar utilizando para estar fazendo múltiplas, tá? Principalmente para você estar fazendo múltiplas ou então entradas isoladas, tá? Nós chamamos esse tipo de entrada de bilhete, né? Bilhete pronto, onde você consegue estar fazendo a análise do jogo antes do jogo começar e tá criando ali os seus bilhetes, tá? Então, galera, quais são esses 3 mercados? Primeiro, empate anula, tá? O empate anula, o mercado de over 1,5 e o mercado de cartões ou escanteios, tá? Eu vou explicar os 3 para vocês aqui, beleza? O que eu faço, pessoal, para estar analisando aqui se o jogo tá bom para over 1,5, tá? Primeira coisa que eu faço, eu venho nesse site que se chama Flashcore, é um site gratuito, tá? Não recebo nada para estar falando sobre ele, é um site que eu realmente gosto de fazer as minhas análises. Eu vou pegar esse jogo aqui do Palmeiras e Atlético Mineiro e vou fazer uma simples análise aqui para over 1.5, beleza? Aí, pessoal, você vai decidir se você vai criar uma múltipla dentro desses mercados de over 1,5, empate anula e cartões ou escanteios, tá? Serve para você fazer essas múltiplas também. Fica bem interessante, inclusive, a odd, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui e analiso o Palmeiras, né? Entro nesse site e vejo aqui os últimos jogos, né? Quantos gols que os times fizeram, tá? Um outro mercado, pessoal, na verdade eu falei 3, mas seriam 4 ou 5, na verdade, né? Que é o mercado também de ambas marcam sim, tá? É muito interessante. Esse jogo do Palmeiras aqui com o Atlético Mineiro é um jogo para over 1.5, tá? E também para ambas marcam sim, só que eu não faria uma múltipla, eu escolheria, por exemplo, um dos dois, beleza? E o que eu vejo aqui primeiramente para over 1.5? Palmeiras. Como que tá os últimos jogos do Palmeiras, né? No jogo contra o Fortaleza, o Palmeiras marcou 3. No jogo contra o América, ele marcou 4 gols, tá? No último jogo da Copa Libertadores, tá? O Palmeiras marcou 1 gol contra o Atlético Mineiro, tá? E no jogo contra o Fluminense, ele perdeu de 2, mas marcou 1. Então você vê que todos os jogos ele marca pelo menos 1 gol. Agora, para realmente concretizar se o ambas sim vale a pena nesse jogo ou se o over 1.5 também vale a pena, você tem que analisar o Atlético, tá? Como que tá o resultado do Atlético? Eu venho aqui, faço uma pesquisa. No último jogo contra o São Paulo, ele realizou 2 gols, tá? Contra o Palmeiras, ele não marcou. Porém, contra o Flamengo, o Atlético perdeu, mas fez 1 gol, tá? Então, nesse jogo aqui, eu já consigo identificar o quê? A maior chance para esse jogo é over 1,5, tá? Então, eu iria vir aqui em gols, mais de 1.5, tá? Para esse jogo e marcaria aqui 1.40, tá? Isso aqui é só um exemplo. Como você pode ver, nos últimos jogos, o Palmeiras venceu, inclusive o Atlético Mineiro também, na Copa Libertadores, né, de 1-0. E os últimos jogos do Atlético, ele perdeu várias jogadas, né? Perdeu contra o Palmeiras, perdeu contra o Atlético. Então, o Atlético Mineiro, se ele seguir, né, esse padrão de resultado que ele está tendo, você vai conseguir identificar que existe uma chance de você estar fazendo uma entrada aqui. Além de over 1.5, você pode estar fazendo também o famoso empate anula aposta, tá? Com a entrada aqui diretamente para o Palmeiras, beleza, pessoal? Então, seria exatamente nessa parte aqui, ó, já pagando uma odd, por exemplo, no jogo de hoje, né? Uma odd de 1.30. Por que eu falei com vocês que é interessante a médio e longo prazo? Justamente por causa disso.
as odds não são tão altas, tá? Mas você consegue ter uma análise mais assertiva para esses jogos, tá? E você pode seguir o exemplo aqui que eu passei para você do jogo do Palmeiras e o Atlético para outros jogos, tá? Dentro de outros mercados também, como por exemplo que eu mencionei com vocês, escanteios e cartões. Vamos dar uma olhada aqui no último jogo do Palmeiras, por exemplo. Você clica aqui em cima, né? Palmeiras contra Fluminense. Eu vou selecionar aqui os últimos 4 jogos. Vamos analisar primeiro contra o Fluminense, beleza? Então aqui, ó, na partida contra o Fluminense teve 2 cartões aqui do Palmeiras, tá? Contra o Atlético, mais 2 cartões também. Contra o América, teve 1 cartão amarelo. E contra o Fortaleza, teve 3 cartões amarelos. Agora, vamos olhar aqui a média do Atlético Mineiro para a gente ter uma noção aqui se valeria a pena entrar também nesse mercado de cartões ou não. Contra o São Paulo, o Galo fez 5 cartões amarelos, tá, na partida. Contra o Flamengo, o Galo cometeu 3 cartões amarelos. Contra o Grêmio, 4 cartões amarelos. E contra o Goiás, 4 cartões amarelos. Beleza, pessoal? Então, o que você consegue identificar aqui nesse jogo de Palmeiras e Atlético? Que o Atlético tá indo para cima, tá cometendo muitas faltas, tá realmente fazendo muitos cartões, tá? E, por exemplo, o Palmeiras, todos os jogos teve pelo menos 2 cartões, tá? Então, eu junto essas duas informações. Atlético Mineiro cometendo na média 3, 4 cartões amarelos e o Palmeiras na média 2 cartões. Então, isso significa que eu posso entrar no mercado de mais 4,5 cartões no total do jogo. Ou seja, sair pelo menos 5 cartões amarelos na partida. É um jogo propenso, forte para isso acontecer, tá? Nessa partida do Palmeiras contra o Atlético, tá tão propenso de sair tantos cartões que eu não tô conseguindo, inclusive, encontrar essa opção na Bet365. Por isso que é interessante que você tenha mais de uma opção de casa também para você estar aplicando essa estratégia, beleza? Eu, por exemplo, uso uma outra casa que lá tá pagando uma odd bem interessante para mais de 4,5 cartões para esse jogo, beleza? O exemplo desse jogo Palmeiras e Atlético Mineiro que eu tô mostrando para vocês aqui, pessoal, é justamente um exemplo para você aprender a analisar para outros jogos sozinho, tá? E os escanteios, pessoal, a mesma coisa, tá? Você verifica aqui quantos escanteios foram cobrados pelo Palmeiras da última vez e quantos escanteios foram cobrados pelo Atlético Mineiro também das últimas vezes, pelo menos dos últimos 4 jogos, tá? Para você ter uma noção. Ó, o Palmeiras aqui contra o Fluminense teve um total de 8 escanteios, tá? Para o Palmeiras. Contra o Atlético, ó, foram 14, né? No total, 14 escanteios no total. Atlético Mineiro, Palmeiras. Vai acontecer o mesmo jogo, então prestem atenção. O mercado também muito bom para você estar criando uma múltipla, tá bom? Acima de 9,5, por exemplo, escanteios, mais de 9,5 escanteios, pode ser que seja uma boa. Tudo vai depender da métrica que você vai estar utilizando para analisar os jogos passados, tá? Então, olha só, o mercado de mais de 9 escanteios, marcando aqui 1,5 de odd na Bet365. É interessante para você criar uma múltipla. Você pode criar uma múltipla de mais 4,5 cartões, para esse exemplo desse jogo, né? Mais 4,5 cartões, mais de 1,5 gols, mais de 9 escanteios. Aí você já cria uma múltipla bem interessante. E você pode criar múltiplas também com outros jogos. Você pegar, por exemplo, a entrada mais certeira que você acredita que possa vir a acontecer, nesse caso aqui que eu consegui visualizar, nesse jogo foi dos cartões, né? Mais 4,5 cartões na partida, tá? E escolheria um outro jogo para fazer essa análise, tá? E aí você iria viver fazendo aí 1 ou 2 múltiplas por dia, tá? Para você conseguir ir levando aí e ganhar a médio e longo prazo, tá? É óbvio, galera, que nós já fazemos isso. Inclusive, eu posso fazer isso para você de graça também. Por isso eu convido sempre você que está assistindo esse vídeo a entrar no nosso grupo de palpites gratuito, tá? Tá aqui embaixo na descrição e fixo também nos comentários, tá? Todo esse trabalho de análise eu já faço, a minha equipe já faz e separa para vocês e manda lá nesse grupo totalmente de graça. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu te vejo em um próximo vídeo. Valeu!